Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? No vídeo anterior nós falamos sobre limites, né? Um vídeo meio longuinho, mas foi suficiente, pelo menos acredito eu, a resumir num único vídeo. E este vídeo nós vamos falar sobre derivadas, né? Ou derivação também. Antes da gente começar a falar, hoje eu começo a falar neste caso, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e curte o vídeo, assine as notificações e se inscreva também e ative o sininho para você saber quando sairão os próximos vídeos. E vamos lá. Né? No vídeo anterior nós tínhamos lá uma função, né, que era s de t de um determinado tempo, que nada mais era do que 4,9t elevado ao quadrado. Ah, mas tem que ser t, não pode ser x? Variável você pode escrever até churros, não tem problema nenhum. Posso escrever aqui, ó, s de churros. Churros. Então vai ser 4,9 churros elevado ao quadrado. Pode, não tem problema nenhum, né? Mas por convenção é uma variável com uma letra, né? Coisinhas mais bonitinhas e principalmente que o t ele remete a tempo e como eu vi uma outra vez em uma palestra, matemática é preguiçoso para escrever. Então, por isso que eles já fazem dessa forma. Então é o seguinte, mostramos que quando nós estamos tratando de uma determinada variação, né, principalmente quando nós estamos falando sobre limites, né, então eu tenho aqui o limite, aonde h, pelo menos é o que eu mais vejo, ele tende a zero, e eu tenho aqui uma função de x mais esse determinada variável, né, esse determinado espaçamento, esse espaçamento de tempo, então aqui nós estamos tratando de uma diferença entre valores, né, menos esse f aqui de x, nesse caso, e isso sobre h. Então nós temos uma relação, uma razão, né, entre esse intervalinho de tempo, né, e os valores que estão no numerador, eles são dependentes desse intervalo. Só que, como eu disse, como o nosso h tende a zero, então esse intervalo de tempo que nós vamos ter, ele é muito pequenininho, ele tende a ser pequenininho, ou seja, ele tende a ser a zero, nós temos que eliminar esse valor, por quê? Porque afinal de contas, qualquer valor dividido por zero não existe essa divisão de números por zero. Ok? É lógico, no vídeo anterior eu não falei sobre limites à esquerda, sobre limites à direita, né? Eu simplesmente só falei sobre o conceito de limites. Só que lembremos que no vídeo anterior, quando nós estamos falando sobre um limite, né? Limite da onde o h tende a zero da nossa função, nem vou escrever a fórmula, só vou resumir bem resumido, né? Do nosso s lá aonde tende a 5, no valor final deu 49, deu 49, é 49, né? Metros por segundo, né? Que é o valor instantâneo, né? É a diferença instantânea disso. Uma outra coisa que nós poderíamos colocar também, se nós fôssemos fazer uma anotação, assim como tem no livro, né? Você poderia ver também a taxa instantânea de variação, nada mais é do que o limite de o quê? Limite de ΔX. Sempre quando você vê esse triangulinho aqui, delta é o quê? É a diferença, tá bom? Você está falando tipo, sobre uma diferença de determinados valores. Não uma diferença no sentido de, sei lá, A menos B. No fim das contas, acaba tendo esse A menos B, né? Mas é uma diferença, sei lá, um delta T, delta X, às vezes você vê, sei lá, tipo, delta T, né? É a diferença de tempo. Você tem um deslocamento de tempo, um delta M, deslocamento de distância, né? Sempre quando você vê um delta, é uma diferença, ok? Então nós estamos falando de delta X tendendo a zero, ok? Eu tenho aqui um delta y sobre delta x. Então, ou seja, é a diferença de tempo, é a diferença entre o valor de y e o valor de x sobre a diferença do valor de x, ok? Que é igual ao quê? É igual ao limite. Nós já vimos sobre o conceito de limite, né? Aonde o x2 tende a x1, ou seja, aqui o x2 tendendo a x1 é o nosso h, que é o x2, né, tendendo a zero. Esse x2 tendendo a x1 é a diferença entre o x2 e o x1. A diferença entre o final, a locomoção final, né, o final da onde você está, menos tendendo ao valor inicial, que é o quê? A função f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. É também uma outra notação que nós poderíamos fazer. E esse delta nada mais é do que essa diferença que nós temos aqui. É a diferença entre os valores. A gente está falando sobre y, por quê? Porque o y é o resultado da nossa função.
Então, como nós estamos falando, sei lá, tipo, imaginemos uma função bem besta, né? Então, vamos colocar aqui uma função de x, que nada mais é do que x mais 1. Se a gente colocar aqui f, perdão, se a gente colocar aqui f, aqui x mais 1, tá? F de 1, o resultado é 2. Então, esse 1 que nós estamos colocando é o x, e esse 2 que nós estamos colocando é o nosso y, que é o resultado. Então, se nós vermos aqui a diferença, é a diferença da delta de y, ou seja, a diferença entre os valores da função, do resultado da função final com a inicial, menos a diferença entre os x, a diferença entre os valores que estão sendo passados para dentro do parâmetro. Entendeu a parte matemática? Beleza, assim pelo menos eu espero. E nem estou falando para enrolar, tá? Eu estou falando mais para vocês também terem noção de como que são as escritas matemáticas também, porque eu também apanhei pra cacete para poder aprender. Eu espero que vocês não apanhem tanto e vejam que eu comecei desde lá de baixo. Eu esqueci de arrastar aqui para cima. Ok, então vocês já entenderam que quando nós estamos tratando sobre limites, nós estamos tratando sobre deltas, estamos tratando sobre diferenças. Só que quando nós estamos tratando sobre derivadas, é um pouquinho diferente. Quando nós derivamos uma determinada função, ela retorna uma outra, mostrando qual que é o comportamento daquele determinado instante. Como assim? Então aqui, quando nós estamos falando sobre uma fórmula de um limite, de uma derivada, então nós temos o quê? Vou escrever novamente. X, H neste caso, né, que é o valor que a gente quer colocar, H tendendo a zero. Então tem aqui f de x mais H, menos f de x sobre H. É essa a fórmula da derivação, tanto que se eu mostrar aqui no livro vai estar igualzinho. Então, qual que é o resultado disso daqui? Ao contrário de nós termos um valor exato do nosso x, então como por exemplo no vídeo anterior eu coloquei que o valor exato do x da nossa função, que é a função lá do 4,9 vezes t elevado ao quadrado, ao contrário de eu ter aquilo ali, eu vou retornar o quê? Eu vou retornar a função derivada da primeira. Então, quando a gente está falando de derivação, estamos derivando de uma outra. Partindo de uma, nós estamos criando uma outra. Então, como que eu posso explicar? Digamos, por exemplo, que eu tenho uma função, um f de x, por exemplo, né, que meu f de x nada mais é que x ao quadrado. Então, se eu fizer que f de 1 vai ser igual a 1, se eu fizer que f de 2 será igual a 2, se eu fizer 2 não, perdão, será igual a 4. 4 e assim por diante, nada mais temos do que um valor elevado ao quadrado. Ok, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver o limite disso daqui, o limite disso daqui quando nós temos um 2. Ok? A gente quer pegar o limite de x tendendo dessa nossa função aqui tendendo a 2. Então nós vamos fazer exatamente isso. Pode ser, né, que quando você esteja fazendo a escrita, sei lá, numa prova, alguma coisa do tipo, não esquece de escrever o limite na frente de todos os passos que você está fazendo, tá? Pode ser que você tome uma porrada em cima disso. Então aqui nós temos o quê? Nós temos a nossa função, neste caso x, aí vai ser 2 mais o h, que nós estamos trabalhando, que é o h tendendo a zero, menos f de quê? F de 2 dividido por h. Veja que aqui o nosso x ele já tem um valor exato. Eu estou querendo saber qual que é a locomoção instantânea, né? Qual que é a reta da tangente. Então nós temos aqui a curvinha, né, da nossa função. Se a gente pegasse um deslocamento dele, sei lá, imagina você está girando uma pedrinha. Está girando a pedra, está girando a pedra, está girando a pedra no espaço, por exemplo. Então você não tem tipo vácuo, nem porcaria, você não tem gravidade, nem nada do tipo. Então você está lá girando a porcaria da pedra. Vou fazer essa analogia. Você está girando lá a porcaria da pedra. Então você está aqui o eixo ao qual você está girando assim com a mão e você está fazendo um determinado giro, sei lá, para cá, por exemplo. Então a pedrinha está rolando para cá, a pedrinha está rodando para cá. Só que quando você solta a pedra, ela vai ter uma determinada força para uma determinada direção. Ela não está fazendo uma curva. Ela está se deslocando para cá com uma força para a nossa esquerda. Então ela vai ter uma força para baixo, neste caso, nesse exato ponto, e ela vai ter uma força para cá. Só que como ela está sendo amarrada pela cordinha, então ele vai ficar girando. Né? Não sei se vocês já empinaram pipa, né? Mas imagina você girando a porcaria da pedra, da sacola, seja lá que caramba que for. A partir do momento que você solta, ela vai se deslocar reta, ela não vai se deslocar em curva. É lógico, a gravidade vai puxar ela para baixo, mas a partir do momento que você solta, imagina que você está no vácuo, você está no vácuo e no espaço, não tem gravidade nem nada. Ela vai se locomover reta.
E esta é a tangente. Ela vai se locomover a partir do momento que você solta essa corda, ou essa linha, seja lá que cacete que for. Ok? Então ela vai se locomover, sei lá, tipo, ela está exatamente nesse ponto, então ela vai se locomover reta para cá, por exemplo. Ah, se estiver aqui, ela vai se locomover para cá, se estiver aqui embaixo, ela vai se locomover para cá, que é a tal reta da tangente, que é onde ela se locomoveria se fosse uma reta. Ok? Vamos continuar aqui com o nosso cálculo. Nós sabemos que f de 2 é igual a 4. Beleza? Então, na hora que você fizer aqui igual, você vai escrever limite de h tendendo a zero. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a nossa função, que neste caso é x ao quadrado. Eu estou passando um 2 mais h, então vai ser 2 mais h elevado ao quadrado, menos 4, porque já sabemos que 2 elevado ao quadrado é 4, e h. Sabemos que nós temos quando nós temos a mais b, nossa, b minúsculo, vamos colocar minúsculo tudo, vai. A mais b elevado ao quadrado nada mais é do que a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Se vocês quiserem testar isso, é simplesmente só você fazer a mais b vezes a mais p e fazer a distribuição, vai sair exatamente desse jeito. Ok? Então vamos continuar. Limite de h tendendo a zero. Então eu vou ter aqui 2 elevado ao quadrado, que neste caso vai ser 4, mais 2h mais h ao quadrado, menos 4 sobre h. 4 menos 4 mata, porque afinal de contas 4 menos 4 vai matar isso daqui. Né? Vai me sobrar 2h mais h, e eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o meu h. Então eu vou ter aqui limite de h tendendo a zero. Então vai me sobrar o quê? Vai me sobrar um h que vai multiplicar 2 mais h, que 2 mais h vai ser h vezes 2, 2h, h vezes h, h ao quadrado. Então eu vou ter um h aqui. Então eu mato este h com este h, o que me sobra? Me sobra limite, né, de h tendendo a zero, me sobra 2 mais h. h tendendo a zero, eu substituo, vai ficar o quê? 2 mais 0. No fim das contas, eu tenho 2. Então, se o limite dele, quando eu estou tendendo a 2, né, a instantânea dele quando eu estou tendendo a 2 é 2. Ok? Ok. Se eu fizer, por exemplo, sobre 8, se eu fizer sobre 16, eu estou colocando 16 ali, estou colocando 20, seja lá o que for, sempre vai ter um comportamento em cima dessa função, ok? E qual que é o ponto aqui? Quando a gente está derivando, nós podemos fazer uma função derivada dessa. Nós podemos pegar em cima desse cálculo e derivar ele. Então, se eu fizesse isso sem eu ter um número, então eu vou ter aqui limite de h tendendo a zero. E qual que vai ser minha função? Então eu tenho aqui f de x mais h menos f de x sobre h. Aí continuando, eu tenho limite de h tendendo a zero. E eu tenho aqui o quê? Eu tenho x mais h. Eu não vou colocar número, só vou fazer a derivação. Ao quadrado mais x ao quadrado, que é a função que a gente está trabalhando, sobre h. Beleza? Vou tentar fazer o mais rápido possível, para vocês entenderem o cálculo. Então vamos lá, limite de h tendendo a zero. E eu vou ter o quê? A mesma coisa que eu fiz lá em cima. X ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. E aqui é perdão, aqui não é mais, aqui é menos, tá? Menos x ao quadrado sobre h. No fim das contas, o que eu vou ter também? Continuando. Então eu vou ter aqui o limite de h tendendo a zero. Mato este com este. O mesmo esquema, eu tenho 2xh e h ao quadrado, eu vou isolar um h. Então vai ficar h vezes 2x, só, h vezes 2x. Eu mato esse h que está isolado e vai sobrar o quê? Vai sobrar, no fim das contas, eu vou ter 2x. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma função x ao quadrado, se eu quiser ter a parte instantânea dela, ou seja, se eu quiser ter esse f de x, que é esse f com esse tracinho, que é o derivado dele, sendo o meu f original igual a x ao quadrado, a derivada dele é 2x. Então, se eu quiser pegar, eu quero pegar o valor da derivada dele, de x, e esse x eu substituir, por exemplo, por um 6,
é a mesma coisa que eu fizer 2 vezes 6, que é a mesma coisa que eu ter um 12. Se eu derivar ali, se eu fizer toda a derivação certinha, se eu fizer tudo isso, todo aquele rolho, caramba, 4, ele vai terminar num 12. Então, qual que é o conceito de derivação? Sempre quando eu tenho uma diferença instantânea daquilo ali, que é exatamente essa parte que eu coloquei aqui embaixo, se eu tenho uma derivação instantânea, se eu tenho uma taxa instantânea de derivação, de variação, perdão, é a minha derivada. Tem regras de derivação, que eu também tenho uns vídeos de regras de derivação no meu canal, tá bom? Mas, no fim das contas, é isso. Então, qual que é o resultado de uma derivação de primeiro grau, né, de primeira ordem, nisso daqui? Eu vou ter uma outra função. Então, outra função. Não sei porque eu escrevi de letra de forma, depois letra de mão, enfim. Eu vou ter uma outra função. Nem sempre. Às vezes eu posso ter às vezes eu posso ter algum outro valor, tá? Mas na grande maioria das vezes eu vou ter uma outra função que precisa dessas variáveis a qual você está colocando. Só que isso daqui é a chamada derivada simples. Derivada simples. Daqui é uma derivada simples, ok? Só que assim, quando nós estamos tratando de machine learning, que muitas das vezes nós vamos ter mais de uma variável que nós estamos trabalhando, principalmente quando nós estivermos trabalhando com uma derivada parcial, né? Uma derivada parcial, não, perdão, nós estivermos trabalhando com uma regressão linear, eu vou chamar aqui de RL, tá bom? Uma regressão linear, o que, que eu vou precisar ter? Eu vou ter um gráfico de linha, que é uma regressão linear, então ela vai ser uma linha. Só que toda vez quando nós estamos tratando de linha, uma função linear, ela tem 2 pontos, que é a inclinação, então, ou seja, qual que vai ser a inclinação dela, se ela vai ser muito alta, se ela vai ser muito íngreme, se ela vai ser menor, e eu tenho um outro ponto, que é o intercepto, que é onde ela começa a função. Por exemplo, se eu tiver uma função linear simples, pode ser, sei lá, 3x mais 12. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele inicia no 12, no nosso eixo y, ele inicia no 12, e o meu 3x é como que vai ser a inclinação dela. Para cada x, para cada valor que eu tiver de x, ele vai ter uma inclinação 3 vezes. Então, por exemplo, se eu tiver aqui em minha função f de x, meu x foi igual a 0, o meu resultado vai ser 12. Então, aqui no meu eixo y, ele vai começar no 12. Então, aqui, por exemplo, se aqui for um 12, ele vai iniciar aqui. E vai ser 0. Se eu tiver o x for igual a 3, por exemplo, 3, 6, 9 com mais 12, 21. Então, o meu ponto que tiver, ele vai ser mais ou menos assim. Vamos imaginar uma linha mais ou menos assim, ó. Ele sempre vai iniciar no 12. Então, se eu tiver um eixo negativo, então ele vai começar a descer do 12 para frente. Então, eu vou ter que ter valores negativos no meu x para ele começar a ter valores negativos também no meu resultado y. E vai ser essa linha. Nós estamos tratando de regressão linear, nós estaremos tratando dessa linha, só que para nós termos um valor de regressão linear, precisamos de 2 pontos. Na derivada que eu fiz aqui, veja que eu fiz uma derivada de um único valor. Só que quando nós estamos falando sobre derivadas de mais valores, é um cálculo diferente, pois nós temos o x e nós temos o nosso y, então nós vamos ter que começar a aprender sobre o conceito de derivada parcial. Derivada parcial eu vou passar no próximo vídeo, e sim, é um conceito difícil, tá? Mas eu quero que pelo menos vocês tenham uma noção sobre o assunto. Beleza? Se vocês entenderem o conceito de derivada de uma variável, derivada parcial não é tão difícil no conceito. Pode ser que na derivação em si seja difícil, mas no conceito não é tão difícil não. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que essas de derivada normal eu já tenho no meu canal, já tem lá nos vídeos de cálculo, derivada, regra de derivação e o caramba 4, tá lá. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Sim, é um conteúdo difícil. Sim, eu em si também demorei pra cacete para aprender, mas é a vida. Beijos na bunda, até mais.